Vamos ver principalmente as formações e os biomas brasileiros. A gente vai meio que misturar bioma com formação, mas lembrando que o bioma é diferente da formação vegetal no quesito que ele não considera só aquele aspecto vegetal, perfeito? Ele considera também a fauna. Isso é muito interessante. O bioma é um ecossistema, uma grande formação, perfeito? Então já tem essa diferenciação, apesar de a gente vai usar a nomenclatura muito parecida. Vamos lá. Então aqui, bioma. Primeira coisa, entender que o Brasil é diferenciado em alguns biomas principais. O bioma Amazônia, principalmente a norte, relação com o clima equatorial. Eu tenho o bioma Caatinga, que é nosso bioma seco, nossa formação seca, perfeito. A gente tem o Cerrado, uma vegetação que é acostumada com verão chuvoso e inverno seco, isso é muito interessante. E nós temos o nosso bioma Mata Atlântica, nosso bioma mais desmatado em proporção, perfeito? Hoje, alguns estudos já indicam que só resta da Mata Atlântica de 6 a 7%. E o nosso bioma Pampa, o bioma mais jovem, um dos últimos decididos, o bioma Pampa e o Pantanal, perfeito? Vamos lá, vamos ver características de cada um para a gente não perder muito tempo. Vamos começar com a Mata Atlântica então, gente. É um bioma, a Mata Atlântica. Lembrem, né? A Mata Atlântica, pessoal, vai ser aquela vegetação, principalmente aquele corpo vegetal latifoliado, associado ao clima litorâneo. Vamos voltar lá, ó. Clima litorâneo pega toda essa influência do mar, da maritimidade. Ela vai predominar nesse centro-sul aqui, nessa parte, e é um dos biomas mais desmatados, gente. Quando eu penso historicamente a história do Brasil, eu já começo pensando pela colonização no Nordeste, abrindo aqui o pau-brasil, retirando o pau-brasil. Da onde sai o tal do pau-brasil? Mata Atlântica. Começamos com esse primeiro extrativismo, né? Um dos primeiros ciclos econômicos brasileiros. Depois a gente já pensa no primeiro grande ciclo brasileiro, o ciclo da cana. Onde vão ser os plantations de cana? Principalmente nessa linha de costa, gente. Então, ó, Mata Atlântica, cana, vai e o pau-brasil já começa com essa devastação lentamente, né? Então começa com a colonização. Depois, se a gente for extravasar para o ciclo do café, a gente vem para o sudeste. Então o café vem para o sudeste e a gente vai começar o impacto também com as plantações de café devastando a Amazônia. O grande eixo, e isso é muito interessante, o grande eixo de urbanização brasileiro é o centro-sudeste-sul. Isso é muito... Sudeste, sul, nordeste, veio pelo litoral, ó, e consigo concentrar a maior parte da população brasileira. Bem nesse diálogo com a Mata Atlântica. Por isso, em proporção, não em quantidade, em proporção é o nosso bioma mais desmatado. Perfeito? Temos espécies que sofreram extinção, como o mico-leão-dourado. Nós temos um conjunto de espécies que são ameaçadas. É uma floresta forte, né, que hoje tem grandes campanhas de preservação. Isso é muito importante, a Mata Atlântica. Sempre diferenciem, gente. Ela é diferente da Amazônia, ela tem umidade, ela é higrófila, ela tem um relevo diferente, ela se desenvolve num relevo diferente, isso é muito interessante. Depois a gente vai ver em domínios morfoclimáticos, né, de Aziz Abissabia, mas ela vai ter essa característica de dialogar com temperaturas um pouco mais baixas, por isso a presença das aciculifoliadas, uma floresta que a gente chama de ombrófila mista. Perfeito? Vamos dar segmento. Aqui botei para vocês, século XVI, o que seria a área dela? Olha que interessante. A área da Mata Atlântica seria todo esse verde claro. Olha o século XXI, onde a mata, formação vegetal Mata Atlântica ficaria aos finais do século XXI. As previsões são que ela se restrinja a essas partezinhas aqui escuras. Perfeito? Então, grande devastação e 15% do território brasileiro. Isso é muito importante, tá, gente? O bioma Pampa, essa formação já, lembrando das pradarias, um bioma das gramíneas, se desenvolve em coxilhas, cultura do gado, muito associada, né, à figura do gaúcho, do pampiano, né, o Pampa, né. Esse Pampa, gente, vai ser essa área de coxilhas, esse relevo coxilhado, que vai ter como característica se extravasar para o Uruguai e Argentina, perfeito? Ele vai ter as gramíneas como predominantes, não só gramíneas, ele tem biodiversidade, mas aqui a gente percebe já essa área mais baixa.
muita influência da massa polar no inverno, a MPA, massa polar atlântica, que dificulta o crescimento, então, dessa vegetação. Aqui, ó, botamos o pampa, como eu falei para vocês, se esticando em outras direções. O grande impacto que o pampa sofre hoje, vamos destacar um principal. O pampa sofre muito com o avanço da silvicultura, gente, principalmente na região da Campanha Gaúcha, aqui nessa região oeste do estado do Rio Grande do Sul. A silvicultura, para quem não sabe, é a plantação de árvores para utilização na indústria, por exemplo, né? A silvicultura é a plantação de exóticas. Então vem impactando bastante, né, o pampa gaúcho. Dando seguimento aqui, nós chegamos na Amazônia. Esse é o famosíssimo, né? É o bioma brasileiro mais famoso, é um dos maiores, né? Ele vai ter como característica principal se desenvolver em terras planas, terras baixas, muitos rios, é muito abundante de água. Ela vai ter hoje como um dos principais impactos da floresta amazônica, né? Referente à nossa floresta equatorial. O avanço, gente, do agronegócio. Botei essa imagem aqui, deixa eu ver se eu botei outra, aqui principalmente, ó. Esse avanço do agronegócio que vem do Cerrado em direção à Amazônia. É um dos impactos que eu destacaria mais hoje, né? Que é aquele avanço da agricultura mecanizada que vai criar um arco do desmatamento, que sai lá de Rondônia, vem, Acre, Rondônia, passa e vai desmatando, perfeito? Então, pego essa região do Acre e avanço num cordão, ó, que envolve a Amazônia, botando abaixo mesmo, com todo esse maquinário. Esse impacto é um impacto muito forte e as queimadas avançam cada vez mais. Se eu pegasse o mapa das queimadas entre o Cerrado e a Amazônia, eu ia ver direitinho as emissões fazendo, né, esse círculo, por isso arco do desmatamento, né? Voltando aqui. Esse arco, pessoal, isso é interessante. A Amazônia, ela vai ter um solo pobre. E isso tem muita gente que confunde. Como é que tem um solo pobre, uma baita numa floresta? Lembre, o clima é muito úmido, muita chuva. Eu tenho chuva infiltrando pelo solo e essa lavagem do solo constante vai retirando minerais. Esse processo eu chamo de lixiviação. O que é lixiviação? É a lavagem do solo retirando esses minerais. Se é um clima úmido, a tendência é que esse solo seja um solo mais pobre mesmo, perfeito? Que vem mesmo assim sendo colocado abaixo com o avanço principalmente da soja e do agronegócio. Avançando aqui, a gente viu que é a formação maior do Brasil e ela extravasa o Brasil, né? Sempre bom lembrar, existe uma Amazônia internacional, perfeito? Incrivelmente biodiversa, anotem isso. Vamos para o Pantanal. Então o Pantanal seria os pântanos, as alagadas brasileiras, né? Extremamente biodiversas também, gente. E tem espécies endêmicas, ou seja, apenas naquele local. São áreas alagadas que dialogam com o clima tropical. Aqui eu boto algumas espécies para vocês. Olha que interessante essa área alagada que se expande, né? Vem sofrendo impacto também com o agronegócio, criação de gado e também arroz. Isso é muito interessante, né? Pantanal, o complexo, né? O Pantanal. Fica na região do Mato Grosso. Vou botar o mapa para vocês lembrarem. Aqui. Então vocês veem direitinho aqui o Pantanal se destacando na região do Centro-Oeste, tá? Avançando então, em relação ao Pantanal. Temos a Caatinga, gente. A Caatinga é nossa formação xerófila, seca, clima árido. Lembre, a Caatinga se desenvolve principalmente na depressão sertaneja, aquela área que fica entre os planaltos perto da costa. Eu venho aqui, ó, costa plana, planalto como o Planalto da Borborema, depressão sertaneja, depois Planalto Maranhense. Então eu tenho a Caatinga meio isolada das massas de ar que poderiam chegar, o sertão, nessa depressão sertaneja. O sertão, gente, ele tem dificuldade na circulação atmosférica de receber essa umidade. E por isso eu acabo consolidando perto do Equador um clima seco. Perfeito? A configuração do relevo ali atrapalha bastante. Então a gente vai ter essa Caatinga. Todo modo de vídeo específico, ela tem sim biodiversidade, mas ela é mais seca. Lembrando aquela savana mais seca e já com presença das xerófilas, perfeito? Muito importante anotar. A Caatinga sofre muito com extração vegetal para fazer carvão vegetal e também alguns impactos sociais interessantes. Nós temos na Caatinga, gente, um PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento. A gente vai ter também, principalmente, o São Francisco, a famosa
transposição do Rio São Francisco. Vai ser desviar então o curso do rio e botar uma área da Caatinga para poder fornecer água na região. Isso é muito discutível, porque muitos acreditam que isso não vai beneficiar o pequeno produtor, e sim as grandes corporações dessa indústria produtora de alimentos que podem se beneficiar dessas grandes obras, perfeito? Então, milhões de dinheiro público investido numa obra com interesse privado, uma grande polêmica aí. Seguindo aqui, mostro para vocês, ela sofre com áreas de desertificação, né? Facilmente, como eu já tenho um clima árido, se eu retiro essa vegetação, ela começa a ter, então, algumas áreas de intensa desertificação. Essa área do Nordeste aqui, perfeito? Cerrado brasileiro, aquela área, Caatinga, Amazônia e o Cerrado ali, né? O cerrado vai ser essa vegetação que facilmente é associável à savana, sofre, então, com secas mais no inverno. Hoje, a expansão da soja, a partir da década de 80, 90 principalmente, a gente vai ter a soja tomando esse espaço, perfeito? Industrialização, o centro-oeste é de urbanização recente, dentro da história do Brasil, né, se a gente for comparar com São Paulo. Então, a gente tem esse impacto muito forte no centro-oeste. E o Cerrado ali sofrendo bastante. Hoje, 2/3 do Cerrado já sofre com esse impacto da urbanização. Isso é muito importante, tá bom? Vamos dar seguimento. Tá aqui o mapa do Cerrado, algumas espécies endêmicas. É o segundo maior bioma brasileiro, isso é muito interessante. Firme e forte aí pra gente, então, o Cerrado. Ó, isso é muito afetado pela expansão da fronteira agrícola. Mais uma vez, né? Aquela linha que eu chamava para vocês de arco do desmatamento, que avança entre o Cerrado e a Amazônia. Isso é muito importante. O nosso Cerrado brasileiro hoje é tomado pela soja, gente. Os principais produtores de soja do Brasil se encontram no Cerrado, Mato Grosso do Sul. E gado também. Muito obrigado pela atenção, gente. Valeu!